Conheci um vaqueiro que gostava de matar bichos sem motivo. Não era para comer, não era porque estava atacando o gado. Ele matava por matar mesmo, por diversão. Pegava a espingarda e saía por aí atirando em qualquer bicho que encontrava. Passarinho, tatu, raposa, o que aparecesse na frente. O pessoal já tinha falado com ele várias vezes que isso não era certo, que animal também é vida de Deus, mas ele não dava bola. Achava graça quando os outros reclamavam. Dizia que bicho era bicho mesmo, que não tinha problema nenhum. Um dia, um velho da região foi falar com ele, tentou dar um conselho. Quem mata sem querer, morre sem entender. O vaqueiro riu na cara. Do velho, diz que era conversa de gente que não tinha o que fazer. Continuou matando bicho por esporte, sem se importar com nada. Era uma coisa que incomodava muita gente, mas ele não estava nem aí. A seca chegou forte naquele ano e começou a aparecer um cheiro ruim no mato. Não era cheiro de bicho morto comum, não. Era um cheiro diferente, podre, que grudava na roupa, que entrava pelo nariz e não saía mais. O vaqueiro também sentiu o cheiro, mas não ligou muito. Ele continuava saindo para caçar, matando os bichos que encontrava, mesmo com aquele fedor no ar. As pessoas começaram a evitar certas partes do mato, porque o cheiro estava insuportável. Alguns falavam que podia ser algum bicho grande que tinha morrido e estava apodrecendo, mas ninguém encontrava nada. O cheiro só ficava mais forte a cada dia. E o vaqueiro continuava com sua diversão macabra, matando tudo que se mexia. Ele dizia que o cheiro não atrapalhava em nada, que era só questão de costume. Foi numa noite que apareceu na porta da casa dele. Ele estava jantando quando ouviu uma batida na porta. Quando foi ver quem era, se deparou com uma criatura que ele nunca tinha visto na vida. Era alta, magra demais, com a pele esticada nos ossos. Mas o que mais chamou a atenção foi a boca. Ela estava toda costurada com barbante grosso, pontos apertados que mantinham os lábios fechados. E os olhos choravam sangue, um sangue grosso que escorria pelo rosto todo. A criatura ficou ali parada, olhando para ele, sem fazer nenhum movimento. O vaqueiro ficou paralisado, sem conseguir falar, sem conseguir se mexer. A criatura apontou para a espingarda que estava encostada na parede. Depois apontou para ele, como se estivesse fazendo uma acusação silenciosa. Depois de alguns minutos que pareceram horas, a criatura se virou e foi embora, sumindo na escuridão. Ninguém mais viu o vaqueiro depois daquela noite. Ele simplesmente desapareceu, sem deixar rastro. Quando o pessoal foi procurar, a casa estava vazia, a espingarda ainda estava encostada na parede, mas dele não tinha sinal nenhum. Foi só alguns dias depois que encontraram uma coisa estranha na cerca de arame da propriedade. Eram dentes humanos, todos limpos, alinhados certinho, enfiados nos arames como se fossem contas de um colar macabro. Eram dentes perfeitos, sem nenhuma cárie, sem nenhuma marca, como se tivessem sido arrancados com cuidado. Contaram os dentes. Eram 32, exatamente a quantidade que uma pessoa adulta tem na boca. Ninguém teve coragem de tirar os dentes. Dali, eles ficaram na cerca por muito tempo, até que o tempo e a chuva levaram embora. Mas todo mundo sabia de quem eram aqueles dentes. E todo mundo lembrava do aviso que o velho tinha dado. Na nossa região, os cachorros são barulhentos a noite toda. Sempre tem um latindo para alguma coisa, para o vento, para a lua, para a sombra que passa. É assim que sempre foi. Os cachorros fazem a segurança da casa. Avisam quando tem gente estranha por perto. Minha tia sempre dizia uma coisa que eu achava exagerada. Se os bichos pararem de latir e o silêncio pesar, reze e não abra a porta. Ela falava isso com uma seriedade que me impressionava, como se fosse uma regra sagrada. Eu achava que era a paranoia dela, coisa de gente mais velha que tem medo de tudo.
Mas meu primo também não acreditava muito nessas coisas. Era mais descrente ainda que eu. Ele morava numa casa no final da rua, meio isolada, com 2 cachorros grandes que ladravam para qualquer coisa que se mexesse. Eram cachorros bravos, que não tinham medo de nada, sempre fazendo barulho durante a noite toda. Foi numa sexta-feira que aconteceu. Meu primo estava em casa, assistindo televisão, quando de repente percebeu que estava muito silencioso lá fora. Ele prestou atenção e notou que os cachorros dele não estavam latindo, e nem os cachorros da vizinhança. Era um silêncio completo, pesado, que deixava qualquer um desconfortável. Ele achou estranho, mas pensou que podia ter acontecido alguma coisa que assustou todos os cachorros ao mesmo tempo. Ele foi até a janela para dar uma olhada, mas não viu nada de diferente na rua. Só aquele silêncio que parecia ter peso, que parecia apertar o peito da gente. Depois de um tempo, ele ouviu uma batida na porta. Não era batida normal, não. Era devagar, ritmada, como se alguém tivesse muito tempo e muita paciência. Ele foi até a porta e perguntou quem era, mas ninguém respondeu. Só continuou a batida, sempre no mesmo ritmo. Meu primo lembrou do que minha tia sempre falava, sobre não abrir a porta quando os cachorros ficam calados. Mas ele achava que era bobagem, que não podia ser nada demais. Então ele abriu a porta para ver quem estava batendo. Não tinha ninguém ali. A rua estava vazia, sem uma alma viva, mas o silêncio continuava pesado, insuportável. Ele ficou ali parado na porta por alguns minutos, olhando para a rua, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando ele sentiu um calor estranho vindo do chão. Olhou para baixo e viu que tinha uma marca queimada no chão da cozinha, bem atrás dele. Era uma marca de casco, como se algum animal grande tivesse pisado ali com o casco em brasa. A marca ainda fumegava. O chão de cimento estava preto, derretido, como se tivesse levado fogo por muito tempo. Ele ficou sem entender nada, porque não tinha entrado nada na casa. Ele tinha certeza disso. Desde aquela noite, os cachorros da região voltaram a latir normalmente, menos o dele. O cachorro do meu primo mudou completamente de comportamento. Durante o dia ficava normal, brincava, comia, fazia as coisas de sempre. Mas à noite, ele ficava parado numa parede vazia da casa, uivando baixinho, como se estivesse vendo alguma coisa que ninguém mais conseguia ver. Era sempre a mesma parede, sempre no mesmo lugar, e o cachorro ficava ali, olhando, uivando por horas seguidas. Meu primo tentou de tudo. Mudou o cachorro de lugar, colocou comida na frente dele, tentou distrair, mas não adiantava. Toda noite era a mesma coisa. O cachorro ia para aquela parede e ficava uivando para algo que só ele conseguia enxergar. E o mais estranho é que a marca do casco queimado no chão nunca saiu, mesmo depois de meu primo tentar limpar, raspar, até trocar o piso daquele pedaço. A marca sempre voltava, sempre no mesmo lugar. O bisavô da minha mulher sempre repetia uma coisa que achávamos meio sem sentido. Não se dorme perto de um buzeiro velho com galho virado para o leste. Ele dizia isso toda vez que a gente ia acampar ou passar a noite no mato. A gente achava que era coisa da idade dele, mania de velho, sabe como é. Mas ele insistia tanto que a gente acabava respeitando, mesmo sem entender direito o porquê. Até que apareceu um homem na vila, um cara que estava de passagem indo para outra cidade. Ele precisava de um lugar para passar a noite e alguém indicou um lugar no mato onde dava para armar rede e dormir tranquilo. Era perto de um umbuzeiro grande, bem antigo, com os galhos retorcidos. O pessoal tentou explicar para o homem que era melhor ele procurar outro lugar, que aquela árvore tinha suas manias, mas ele não quis saber de conversa. Disse que árvore é árvore, que ia amarrar a rede ali mesmo e pronto.
O homem amarrou a rede entre um umbuzeiro e uma outra árvore, bem pertinho do tronco velho. Ele parecia cansado, disse que só queria dormir e seguir viagem no outro dia cedo. O pessoal ainda tentou convencer ele a procurar outro lugar, mas ele já estava irritado com tanta insistência. Falou que não acreditava em superstição, que só queria descansar em paz. Quando escureceu, ele se deitou na rede e tentou dormir, mas não conseguiu, porque começou a ouvir um canto baixinho, uma voz de mulher cantando alguma coisa que ele não conseguia entender direito. O canto vinha de algum lugar perto da árvore, mas ele não conseguia localizar exatamente de onde. Era uma melodia bonita, meio triste, que dava uma sensação estranha, como se fosse familiar, mas ao mesmo tempo completamente desconhecida. Ele ficou escutando por um tempo, achando que podia ser alguém da vila cantando longe. O canto continuou a noite toda, sempre baixinho, sempre a mesma melodia triste. O homem tentou dormir, mas não conseguia, porque a voz parecia estar ficando mais perto, mais clara. Ele começou a entender algumas palavras e percebeu que era uma oração estranha que ele nunca tinha ouvido antes. Conforme as horas passavam, ele foi ficando mais sonolento mesmo com o canto e acabou adormecendo na rede. Quando ele acordou, já era dia claro, mas alguma coisa estava muito errada. Ele estava amarrado no tronco do umbuzeiro com cordas que ele não sabia de onde tinham vindo. Os olhos dele estavam cheios de areia, areia fina que arranhava, que doía, e os ouvidos sangravam, um sangue grosso que escorria pelo pescoço. Ele conseguiu se soltar das cordas, mas estava muito confuso, sem entender como tinha parado ali. O pior de tudo é que ele jurava que conseguia ouvir a árvore sussurrar. Não era mais o canto de mulher, não. Era como se a própria árvore tivesse voz, e ela estava sussurrando baixinho uma oração. Ele escutou direito e percebeu que era a oração que se reza na hora do enterro, a oração dos mortos. E o nome que aparecia na oração era o nome dele mesmo. A árvore estava sussurrando a oração do próprio enterro dele, como se ele já tivesse morrido e tivesse sendo velado. Ele ficou apavorado, pegou suas coisas e saiu correndo dali. Mas mesmo longe da árvore, ele continuava ouvindo o sussurro, sempre na mesma oração, sempre com o nome dele. Ele contou isso para algumas pessoas da vila antes de ir embora, e todo mundo ficou em silêncio. Desde aquele dia, ninguém mais dorme perto daquele umbuzeiro, e quando o vento bate nos galhos, ainda dá para ouvir um sussurro baixinho, como se a árvore tivesse decorado todas as orações dos mortos que já passaram por ali. Tem um morro aqui perto de casa, onde sempre teve um angico retorcido, uma árvore bem antiga, com os galhos todos curvados de um jeito estranho. Meu avô contava que aquela árvore estava ali desde antes dele nascer e que ninguém nunca mexeu com ela. Ele dizia que ali morava coisa que vigia a promessa quebrada. Sei lá o que isso significava, mas o pessoal respeitava. A árvore ficava sozinha no alto do morro. E mesmo quando precisava de lenha, ninguém chegava perto dela. Era uma daquelas coisas que todo mundo sabia, mas ninguém questionava. Aí que chegou na família um genro novo, marido da minha prima. Um cara que veio de longe e não conhecia as histórias daqui. Ele era desses homens práticos que acham que tudo é bobagem, que não acreditam em nada que não conseguem ver com os próprios olhos. Quando ele viu aquela árvore lá no morro, achou que era um desperdício deixar ela lá, principalmente porque ele precisava de madeira para fazer uma cerca nova. Minha prima tentou conversar com ele, explicar que aquela árvore não era para mexer, que tinha uma história por trás. Mas ele não quis saber de conversa, disse que era superstição boba, que árvore serve para cortar mesmo. Ele falou que ia subir no morro no dia seguinte e derrubar aquela árvore de uma vez, que ia aproveitar a madeira toda para fazer a cerca que ele estava planejando.
Minha prima ficou preocupada, mas não conseguiu convencer ele. O genro era teimoso, daqueles que quando bota uma coisa na cabeça não sai mais. No sábado de manhã, ele pegou o facão bem afiado, subiu no morro e começou a cortar a árvore. Ele bateu, 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 até que a árvore caiu com um barulho seco. Depois ele começou a cortar os galhos, separar a madeira boa, fazer os pedaços do tamanho que ele precisava. Trabalhou o dia todo, suando no sol, orgulhoso do serviço que estava fazendo. Quando desceu do morro no final da tarde, ele estava cansado, mas satisfeito. No outro dia, quando ele foi subir no morro de novo para buscar a madeira, levou um susto danado. O chão ao redor do toco estava todo vermelho, vermelho mesmo, como se fosse sangue fresco. E não era pouco, não. Era sangue para todo lado, ensopando a terra, escorrendo o morro abaixo. O facão dele estava ali, mas partido ao meio, quebrado bem no meio da lâmina, como se alguém tivesse forçado até quebrar. Ele ficou sem entender nada, pensando que podia ser sangue de algum animal, sei lá. Mas não tinha carcaça, não tinha nada, só o sangue e o facão quebrado. Ele pegou os pedaços do facão e desceu do morro meio perturbado, sem conseguir explicar aquilo. Durante o dia, ele ficou inquieto, pensando no que tinha visto, tentando encontrar uma explicação lógica. À noite, ele não conseguiu dormir direito. Ficava pensando naquele sangue todo, naquele facão quebrado. No outro dia, ele nem quis subir no morro para buscar a madeira. 3 dias depois daquilo, ele apareceu em casa de um jeito que ninguém nunca tinha visto. Ele estava andando de costas, com os pés virados para trás, como se não conseguisse andar direito para frente. E a boca dele estava cheia de farpas de madeira, farpas pequenas que saíam entre os dentes, na língua, na gengiva. Ele não conseguia falar direito, só fazia uns ruídos estranhos, como se tivesse engasgado. Minha prima ficou desesperada, chamou todo mundo para ajudar, mas ninguém sabia o que fazer. O mais estranho é que ele parecia estar sorrindo o tempo todo. Um sorriso forçado, como se tivesse alguma coisa empurrando os cantos da boca para cima. Era um sorriso que dava arrepio, não era sorriso de felicidade, era outra coisa. Ele ficou assim por algumas horas, andando de costas, com a boca cheia de farpas, sorrindo daquele jeito assombrado. Depois, ele caiu no chão e morreu, ainda sorrindo. Até hoje, ninguém consegue explicar o que aconteceu com ele. Minha avó sempre falava uma coisa que eu nunca esqueci. Não mexe com o olho d'água velho, tem coisa que dorme ali. Ela dizia isso sempre que a gente passava perto daquele buraco seco que tinha na propriedade do seu Joaquim. Era um lugar que todo mundo respeitava, sabe? Tinha uns galhos secos ao redor, umas pedras, e no meio aquele buraco fundo que um dia já foi cheio d'água. O pessoal mais antigo contava que ali sempre brotou água, desde o tempo dos avós, mas fazia uns 10 anos que tinha secado completamente. Seu Joaquim era um homem trabalhador, desses que não acreditam muito em coisa de assombração. Então, quando ele comprou aquelas terras, não deu bola para os avisos da minha avó. Ele tinha planos grandes para a propriedade, queria aumentar a criação, fazer uma estrutura melhor para guardar água. E foi quando ele olhou para aquele olho d'água seco e pensou que podia aproveitar aquele buraco, fazer uma cisterna grande ali. Minha avó tentou conversar com ele, explicar que aquilo não era lugar para mexer, mas ele riu da cara dela. Disse que era superstição de gente velha. Seu Joaquim contratou uns homens para cavar mais fundo ainda e depois concretar tudo, fazer uma cisterna grande no lugar do olho d'água. Os homens começaram o trabalho numa segunda-feira de manhã. Eles cavaram e conforme iam descendo, a terra ficava mais escura, mais úmida, mesmo com a seca que estava fazendo na região. Tinha um cheiro estranho saindo de lá de baixo, meio azedo, que dava ânsia. Os trabalhadores comentavam entre eles que estava esquisito, mas seu Joaquim pagava bem, então eles continuaram cavando.
Levaram 3 dias para deixar do jeito que ele queria, bem fundo, com as paredes todas arredondadas. No último dia, eles despejaram o concreto, alisaram tudo, e seu Joaquim ficou orgulhoso do trabalho. Ele falou que em poucos dias ia ter a cisterna mais bonita da região, que ia poder guardar muita água ali. Os trabalhadores terminaram o serviço no final da tarde de quinta-feira, e seu Joaquim pagou eles, todo satisfeito com o resultado. Naquela mesma noite, começou a chover. Mas não era chuva normal, não. Chovia só em cima da propriedade do seu Joaquim, só em cima daquela cisterna nova. Era uma chuva preta, escura, que fazia um barulho estranho quando batia no chão. O pessoal das casas vizinhas ficou na janela, olhando, porque era a coisa mais estranha que já tinham visto. Chovia torrente só naquele pedacinho de terra, enquanto o resto estava seco, e a água que caía não era água limpa, não. Era preta, fedida, que deixava tudo com um cheiro horrível. Seu Joaquim ficou preocupado, porque a água estava caindo direto dentro da cisterna nova, enchendo ela rapidinho. Ele pensou em cobrir, mas a chuva era tão forte que não dava nem para chegar perto. A água preta escorria pelo terreiro, matava as plantas, deixava tudo empestado. E o pior é que não parava de chover. Era a noite toda, sem dar trégua. No outro dia de manhã, a chuva parou, mas a cisterna estava cheia daquela água preta, fedorenta. Seu Joaquim foi dar uma olhada, ver o estrago, e ficou sem saber o que fazer. A água estava tão escura que não dava para ver o fundo, e o cheiro era insuportável. Ele tentou tirar a água com bomba, mas ela voltava sozinha, como se estivesse brotando lá de baixo. Durante o dia ele ficou preocupado, pensando em como resolver aquele problema. À noite, ele foi dar uma última olhada na cisterna antes de dormir. Foi quando aconteceu. Ninguém viu direito o que foi. Mas na manhã seguinte, seu Joaquim foi encontrado lá dentro da cisterna, afogado naquela água preta. O corpo dele estava todo coberto de musgo verde, musgo que ninguém nunca tinha visto por aqui. Os olhos dele tinham estourado, como se ele tivesse visto alguma coisa que não devia ter visto. E o mais estranho é que a cisterna estava seca de novo, sem uma gota d'água, como se nunca tivesse acontecido nada. Eu e meu amigo gostávamos de caçar juntos nos fins de semana. A gente conhecia bem a região, sabia onde tinha caça boa, onde era seguro andar. Foi quando a gente descobriu uma casa velha, bem no meio do sertão, longe de qualquer lugar habitado. A casa era feita de taipa, bem antiga, com as paredes meio descascadas e o telhado furado em alguns lugares. Parecia abandonada faz muito tempo, mas estava ainda firme, de pé. A gente sempre passava perto dela quando ia caçar, mas nunca tinha entrado. O pessoal da região evitava aquele lugar, dizia que tinha alguma coisa estranha lá. Mas a gente achava que era só superstição do povo mais antigo, sabe como é? Naquele dia, a caçada não estava rendendo nada, e meu amigo falou que queria dar uma olhada dentro da casa, só por curiosidade mesmo. Eu não estava muito animado, mas acabei concordando. Quando a gente chegou perto da casa, eu reparei numa coisa estranha. O sol estava batendo forte bem em cima da casa, mas ela não estava fazendo sombra no chão. Era meio-dia, o sol a pino, e qualquer coisa deveria fazer sombra, né? Mas ali embaixo da casa não tinha sombra nenhuma, só o chão claro, como se a casa fosse transparente ou algo assim. Eu fiquei olhando aquilo, tentando entender, mas meu amigo não reparou. Ele estava animado para entrar, curioso para ver como era por dentro. Eu falei da sombra para ele, mas ele achou que eu estava vendo coisa. Disse que podia ser o ângulo do sol, sei lá o quê. Então ele entrou na casa e eu fiquei do lado de fora, meio inquieto. Não sei porquê, mas eu sentia que não devia entrar ali. Alguma coisa me dizia para ficar longe. Eu fiquei esperando lá fora, caminhando de um lado para o outro, prestando atenção naquela história da sombra. Por mais que eu mudasse de posição,
Por mais que o sol se mexesse um pouquinho, a casa continuava, sem fazer sombra no chão. Era a coisa mais estranha que eu já tinha visto. Meu amigo ficou muito tempo lá dentro, mais tempo do que eu esperava. Eu comecei a ficar preocupado. Chamei por ele algumas vezes, mas ele não respondia. Pensei em entrar para ver se estava tudo bem, mas alguma coisa me segurava do lado de fora. Era um pressentimento ruim, uma sensação de que eu não devia pisar ali dentro. Depois de um tempo, ele saiu da casa, mas estava diferente. Estava pálido, com uma cara estranha, e não falou nada. Eu perguntei se estava tudo bem, o que tinha visto lá dentro, mas ele só balançou a cabeça e disse que queria ir embora. No caminho de volta, meu amigo continuou calado. Ele não quis contar o que tinha. Visto na casa, não quis falar sobre nada. Chegando na cidade, cada um foi para sua casa, e eu pensei que no outro dia ele ia me contar o que tinha acontecido. Mas ele não contou. Na verdade, ele começou a agir de um jeito muito estranho. À noite, ele saía de casa e ficava andando pela fazenda, conversando sozinho, como se tivesse alguém do lado dele. O pessoal começou a notar, a comentar que ele estava meio esquisito. Eu tentei conversar com ele várias vezes, mas ele parecia não me ouvir direito. Ficava com aquele olhar distante, como se estivesse pensando em outra coisa. 2 semanas depois daquele dia, eu soube que ele tinha voltado para a casa velha. Alguém viu ele caminhando na direção do sertão, sozinho de madrugada. Ele entrou naquela casa de novo e nunca mais saiu. Quando o pessoal foi procurar, não acharam ele. A casa estava vazia, sem nenhum sinal de que alguém tinha estado lá. Sumiram com ele completamente, sem deixar rastro. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu, onde ele foi parar. A casa continua, lá no meio do sertão, e continua sem fazer sombra. Eu nunca mais voltei perto daquele lugar, nem passo perto quando vou caçar. Às vezes eu fico pensando o que meu amigo viu lá dentro, o que aconteceu com ele naquela casa. Mas são perguntas que não vão ter resposta nunca. O que eu sei é que tem lugares que é melhor a gente não mexer, não entrar, porque algumas coisas não são para a gente entender. No terreiro da minha casa tinha um juazeiro bem velho, que já estava ali desde antes de eu nascer. Era uma árvore grande, com galhos retorcidos, que dava uma sombra boa durante o dia. Mas o pessoal daqui de casa nunca gostou muito de ficar perto daquela árvore. Meu avô sempre dizia que tinha alguma coisa estranha nela, que era melhor não mexer. Por isso, a gente nunca cortou os galhos, nunca fez nada, só deixava ela ali, quieta. Durante o dia era normal, passarinho poisava, a gente até pendurava rede às vezes. Mas de noite, principalmente nas sextas, era diferente. Tinha algo no ar ao redor daquela árvore que deixava qualquer um inquieto. Minha mãe sempre falava pra gente não brincar perto do juazeiro quando escurecia, e a gente obedecia sem questionar. Era uma daquelas coisas que a gente sentia no instinto, sabe? Que era melhor deixar quieto. Foi numa sexta-feira, perto da meia-noite, que eu ouvi pela primeira vez. Eu estava na cama, quase dormindo, quando escutei um grito vindo lá do terreiro. Era grito de homem adulto, bem alto, desesperado, mas tinha alguma coisa estranha nele. Parecia que quem estava gritando também estava chorando. Chorando que nem criança, pequena. Era um som de desespero mesmo, de alguém que estava sofrendo muito. Eu levantei da cama e fui até a janela para ver o que estava acontecendo. O grito vinha do pé do juazeiro bem claro. Eu abri a janela devagar e prestei atenção. O grito continuava, mas agora parecia mais baixo, como se fosse um choro mesmo. Eu fiquei ali escutando, com um arrepio subindo pelas costas. Não era barulho de animal, não era vento. Era voz humana mesmo, de alguém que estava pedindo socorro. Peguei uma lanterna e resolvi ir até lá para ver o que era. Quando eu cheguei perto do juazeiro, o vento parou completamente. Ficou aquele silêncio total, que dava até medo.
Eu iluminei a árvore toda com a lanterna, procurando por alguém, mas não tinha ninguém ali. Foi quando eu olhei para cima e vi uma sombra pendurada no galho mais alto. Era uma sombra escura, balançando devagar, mesmo sem ter vento nenhum. Eu não conseguia ver direito o que era, mas parecia formato de pessoa, pendurada pelo pescoço. Eu fiquei gelado, sem conseguir me mexer, só olhando para aquela sombra que balançava sozinha. Não tinha como ser uma pessoa de verdade, porque não tem como ninguém subir naquele galho tão alto. E mesmo se subisse, não tinha como ficar pendurado daquele jeito. Mas estava ali, balançando, claro que nem o dia. Eu saí dali correndo, sem olhar para trás, e não falei nada para ninguém. Quem ia acreditar numa coisa dessas? Mas desde aquele dia, eu comecei a prestar atenção no juazeiro. Toda sexta-feira à noite, o galho mais alto se mexia sozinho, balançava devagar, mesmo quando não tinha nenhuma brisa. Era sempre o mesmo galho, sempre o mesmo movimento. Durante a semana ficava normal, mas quando chegava a sexta, começava aquele balanço. Eu nunca mais ouvi o grito igual àquela primeira vez. Mas às vezes, quando eu passava perto da árvore de noite, eu escutava um chorinho baixo, como se alguém tivesse soluçando lá em cima. Minha família começou a notar que eu não chegava mais perto do juazeiro, mas eu nunca contei o motivo. Como é que eu ia explicar uma coisa daquelas? Até hoje, sempre que é sexta-feira, eu fico de olho no juazeiro lá do terreiro. O galho continua se mexendo sozinho, balançando devagar, que nem se tivesse alguém pendurado ali. Às vezes eu fico pensando quem pode ter sido, que pessoa pode ter morrido naquela árvore para ficar assombrando daquele jeito. Mas são perguntas que não têm resposta, né? O que eu sei é que tem coisa nesse mundo que a gente não consegue explicar, e às vezes é melhor não tentar entender. Aquele juazeiro continua lá, dando sombra durante o dia, mas de noite, principalmente na sexta, eu prefiro ficar longe, porque sei que tem alguém ali que não consegue descansar em paz. Quando meu pai ficou doente, eu estava desesperado. Ele tinha uma febre alta que não passava de jeito nenhum, e o médico da cidade não estava conseguindo ajudar. O remédio que ele passou não fazia efeito, e meu pai só piorava a cada dia. Foi quando minha vizinha comentou sobre uma velha que morava sozinha numa vereda seca, lá pro lado da Caatinga. Ela disse que a mulher entendia de ervas, de benzimentos, essas coisas que o povo mais antigo sabia fazer. Eu não sou muito de acreditar nessas coisas, mas estava tão aflito vendo meu pai definhando que resolvi tentar. E a vizinha me explicou mais ou menos onde ficava o lugar, entre uns chique-chiques e mandacaros, numa vereda que tinha secado faz tempo. Ela falou que a velha não recebia todo mundo, só quem chegasse lá com real necessidade. Então eu peguei minha mochila, botei um pouco de comida e água e saí procurando por essa mulher. A vereda ficava num lugar bem isolado, longe de tudo. Eu andei umas 2 horas no sol quente até chegar lá. O lugar estava realmente seco, só os chique-chiques e mandacaros resistindo ao calor. E uma casinha pequena bem no meio de tudo. A casa era simples, feita de taipa, com um telhado meio caído, mas dava para ver que alguém morava ali. Eu cheguei perto e chamei, explicando que meu pai estava doente e que eu precisava de ajuda. A porta se abriu devagar e apareceu uma mulher bem velha, cabelo todo branco, pele queimada de sol. Ela me olhou de cima a baixo, como se estivesse vendo através de mim, e perguntou o que meu pai tinha. Eu contei dos sintomas, da febre que não passava, e ela fez um sinal para eu esperar. Ela entrou na casa e voltou com um saquinho de pano pequeno, amarrado com um barbante. Me entregou o saquinho e disse para eu enterrar bem aos pés da cama onde meu pai dormia. Disse que era para fazer isso antes do sol se pôr, e que no outro dia ele ia melhorar. Eu agradeci, ofereci dinheiro, mas ela não quis nada. Só disse para eu ter cuidado com o que estava pedindo. Na época, eu não entendi bem o que ela quis dizer com isso, mas peguei o saquinho e voltei para casa.
O saquinho era leve, parecia que tinha terra ou areia dentro e cheirava a ervas secas. Chegando em casa, fiz exatamente o que ela mandou. Cavei um buraquinho pequeno bem aos pés da cama do meu pai e enterrei o saquinho. Meu pai estava tão ruim que nem percebeu o que eu estava fazendo. Ele tinha febre alta, delirava às vezes e eu estava com medo de perder ele. Naquela noite eu orei muito, pedindo para Deus ajudar meu pai a melhorar. Dormi pouco, ficava acordando para ver como ele estava. E realmente, no outro dia de manhã, a febre tinha baixado. Ele abriu os olhos, pediu água e parecia estar bem melhor. Eu fiquei aliviado, pensando que o remédio da velha tinha funcionado mesmo. Mas foi à noite que as coisas ficaram estranhas. Eu estava no quarto do lado quando ouvi um barulho esquisito vindo do quarto do meu pai. Era como se alguém tivesse cavando terra, bem baixinho. Eu pensei que podia ser rato ou algum bicho, então fui ver o que era. Quando eu entrei no quarto, meu pai estava dormindo tranquilo, mas o chão estava mexido. A terra onde eu tinha enterrado o saquinho estava toda revirada, como se alguém tivesse cavado ali. E o mais estranho, o saquinho tinha subido sozinho até em cima da cama, bem perto do travesseiro do meu pai. Estava molhado, encharcado de suor, mas não era suor do meu pai, não. Era um suor diferente, com um cheiro forte, azedo. Eu peguei o saquinho com nojo e fui enterrar de novo, mais fundo dessa vez. Mas no outro dia aconteceu a mesma coisa. O saquinho subia sozinho durante a noite, sempre molhado, sempre com aquele cheiro ruim. Meu pai melhorou completamente em poucos dias, mas eu comecei a ficar preocupado com aquele saquinho. Toda noite ele subia sozinho, sempre molhado de suor que não era de ninguém da casa. Eu tentei tirar ele dali, jogar fora, mas sempre que eu fazia isso, meu pai voltava a passar mal. Era como se o saquinho tivesse que ficar ali, perto dele, para ele ficar bom. Depois de uma semana, o saquinho parou de subir sozinho. Ele ficou enterrado e não mexeu mais. Meu pai ficou curado, nunca mais teve problema com febre. Mas eu nunca consegui esquecer daquilo. Às vezes, eu fico pensando o que tinha dentro daquele saquinho. Que tipo de coisa a velha tinha feito para curar meu pai? E o que ela quis dizer quando falou para eu ter cuidado com o que estava pedindo? Essas perguntas ficam na minha cabeça, mas eu sei que é melhor não procurar saber a resposta. Eu sempre gostei de cortar caminho pela Caatinga quando precisava ir para o outro lado da cidade. Era mais rápido, sabe? E eu conhecia bem aqueles caminhos, andava por ali desde moleque. Naquele dia estava um sol dos infernos e eu queria chegar logo no destino, então resolvi pegar a trilha que passava no meio dos galhos secos. A Caatinga estava ainda mais ressecada que o normal, com aqueles galhos todos retorcidos, parecendo dedos apontando para o céu. Eu estava andando normal, pensando na vida, quando vi uma figura parada lá na frente. De longe parecia uma pessoa comum, então eu continuei caminhando sem dar muita bola. Mas conforme eu fui chegando mais perto, comecei a achar estranho. O cara estava parado demais, quieto demais, no meio daquele sol escaldante. Eu pensei que podia ser alguém passando mal, né? Então acelerei o passo para ver se precisava de ajuda. Foi quando eu vi que alguma coisa estava muito errada ali. O homem estava vestido com umas roupas velhas, todas rasgadas, como se ele tivesse andado por dias no mato. A pele dele estava esticada, seca, que nem couro de boi deixado no sol. Mas o que me deixou gelado foi o rosto dele. Onde deveria ter a boca não tinha nada. Era só pele lisa, esticada, como se a boca nunca tivesse existido. Eu parei na hora, sentindo um frio na barriga, sem acreditar no que estava vendo. O homem me olhava com os olhos fundos, vazios, e apontava para o meu cantil que estava pendurado no ombro. Daí ele caiu de joelhos na terra seca, com as mãos estendidas para mim, como se estivesse implorando. Eu fiquei paralisado por uns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. Não tinha como aquilo ser real, né? Mas estava ali, na minha frente, claro como o dia.
O desespero nos olhos dele era real. Eu podia sentir. Mas eu não conseguia me mexer. Não conseguia fazer nada além de ficar olhando. Daí que eu corri. Saí dali o mais rápido que pude, sem olhar para trás, com o coração batendo que nem tambor. Cheguei em casa meio em choque, sem conseguir explicar direito o que tinha visto. Minha mulher perguntou o que tinha acontecido, mas eu não soube nem por onde começar. Como é que eu ia contar uma coisa daquelas? Ela ia pensar que eu estava ficando maluco. Passei o resto do dia inquieto, pensando naquele homem, na forma como ele tinha implorado por água. Mesmo achando aquilo tudo muito estranho, eu não conseguia tirar da cabeça a imagem dele ajoelhado, desesperado. Durante a noite eu não consegui dormir direito. Ficava pensando se não devia ter dado água para ele, se não devia ter ajudado de algum jeito. Por mais assustador que fosse, o cara parecia estar sofrendo mesmo. Então eu decidi que no dia seguinte ia voltar lá, levar água, ver se encontrava ele de novo. No outro dia peguei um galão cheio de água e fui até o lugar onde tinha visto o homem. Procurei por todo lado, entre os galhos secos, chamei, mas não achei ninguém. Foi quando eu reparei no chão. Tinha um buraco fundo, cavado ali no meio da caatinga, bem onde o homem tinha estado ajoelhado. O buraco era profundo, devia ter uns 2 metros, e pelas marcas na terra tinha sido cavado a unha mesmo. As bordas estavam cheias de arranhões, como se alguém tivesse cavado com desespero, sem parar. Ao redor do buraco tinha pegadas na terra, pegadas estranhas, que pareciam de gente, mas meio deformadas. Eu fiquei ali olhando aquilo, tentando entender, quando vi algo que me fez correr de novo. Lá no chão, escrito com o que parecia sangue de cabra, estava meu nome. Meu nome completo, escrito com letras tortas, vermelhas. Eu não tinha falado meu nome para ninguém, não tinha como aquele homem saber quem eu era. Saí dali correndo e nunca mais voltei naquela parte da caatinga. Mudei meu caminho, mesmo que seja mais longe, eu não passo mais por ali. Às vezes, eu fico pensando quem era aquele homem, de onde ele tinha vindo, porque não tinha boca, e como ele sabia meu nome. Essas perguntas ficam na minha cabeça, mas eu nunca vou ter resposta. O que eu sei é que tem coisa na caatinga que a gente não entende, coisa que é melhor deixar quieta. Desde aquele dia, quando eu passo por qualquer lugar seco, deserto, eu fico sempre atento, porque sei lá se não tem mais gente como aquela por aí, esperando por ajuda ou esperando por outra coisa. Cara, você não imagina o que é trabalhar com gado quando a seca aperta de verdade. Aquele ano foi terrível. 5 meses direto sem uma gota de chuva, e eu achando que já tinha visto de tudo na vida. O gado começou a agir estranho, sabe? Berrando a noite toda, sem parar mesmo. Eu pensava que era só sede, porque animal sofre muito quando não tem água, né? Mas era um berro diferente, um desespero que eu nunca tinha ouvido antes. Eles ficavam todos amontoados num canto do pasto, meio assustados, e eu ficava pensando o que podia ser. Meu pai sempre falava que bicho sente as coisas antes da gente, então eu comecei a ficar meio preocupado com aquilo. Durante o dia eles pastavam normal, mas quando escurecia, começava aquela gritaria toda. Minha mulher não conseguia dormir direito, e eu também não. A gente ficava acordado, escutando aqueles mugidos desesperados, e tinha uma coisa no ar que deixava a gente inquieto. Era como se alguma coisa ruim tivesse chegado na região, mas eu não sabia explicar o quê. Foi numa manhã que eu encontrei a primeira vaca morta. Ela estava lá no meio do pasto, caída, e quando eu cheguei perto, levei um susto danado. A coisa mais estranha que eu já vi, te falo. A vaca estava toda seca por dentro, mas a pele estava perfeitinha, sem nenhum corte, sem nenhuma marca de bicho ou doença. Era como se alguém tivesse tirado tudo de dentro dela e deixado só o couro ali. Os olhos estavam fundos, fundos mesmo, que nem 2 buracos pretos na cabeça.
Eu fiquei ali parado, sem entender nada, porque não fazia sentido. Animal que morre de sede não fica assim, fica inchado, com a língua para fora. Essa parecia que tinha secado no sol por meses, mas eu tinha visto ela pastando no dia anterior. Chamei meu compadre para dar uma olhada, mas ele também ficou sem palavras. Disse que podia ser alguma doença nova, mas eu sentia que não era doença não. Era outra coisa, algo que eu não conseguia explicar. Daí começaram os passos no terreiro. Eu morava numa casa simples, com um terreiro grande na frente, cheio de pedra e terra batida. De madrugada, umas 2 ou 3 horas, eu ouvia uns passos pesados caminhando lá fora. Era um barulho esquisito, como se alguém tivesse arrastando os pés, levantando poeira. Eu ficava quieto na cama, prestando atenção, e o som vinha devagar, rodeando a casa inteira. Minha mulher também escutava, mas ela ficava com tanto medo que nem conseguia falar sobre isso. A gente só se entreolhava no escuro e esperava passar. O que mais me deixava arrepiado era que não parecia barulho de gente normal. Era muito pesado, muito devagar, e tinha alguma coisa no som que eu não conseguia identificar. Parecia que quem estava andando ali não tinha pressa nenhuma, só ficava dando volta, como se estivesse estudando nossa casa. Eu me levantava devagarzinho e ia até a janela, mas nunca via nada, só a poeira se mexendo sozinha no chão. A cisterna da minha casa sempre foi meu orgulho. Meu pai que fez, bem profunda, com pedra boa, e sempre juntava a água da chuva certinho. Com a seca ela estava quase vazia, só um restinho de água no fundo que eu estava guardando para os momentos mais difíceis. Numa manhã, depois de uma noite que os passos ficaram mais fortes ainda, eu fui dar uma olhada na cisterna e quase caí de costas. Ela estava cheia até em cima, mas com uma água preta, preta mesmo, escura que nem piche. O cheiro era horrível, azedo, que dava vontade de vomitar. Eu não conseguia entender como aquilo tinha acontecido. Não tinha chovido nada, o céu estava limpo a noite toda. De onde tinha vindo tanta água? E por que estava daquela cor? Peguei um balde e tirei um pouco para ver melhor. A água era tão escura que não dava para enxergar o fundo do balde, e quando eu balançava, parecia que tinha algo se movendo dentro. Joguei tudo longe e falei para minha mulher não chegar perto dali. Depois disso, tudo parou. Simplesmente parou. Como se nada tivesse acontecido. Os passos sumiram, o gado voltou ao normal e até choveu alguns dias depois. Limpei a cisterna toda, tirei aquela água maldita e a vida seguiu. Mas eu não esqueço o que vi, não. Agora, toda vez que o tempo fica muito seco, quando as nuvens se formam, mas não solta chuva, eu fico de olho nos bichos. Se eles começam a berrar de noite, eu já sei que aquela coisa pode estar por perto de novo. Por isso eu sempre rezo quando vejo o céu carregado e não chove. Rezo para a água descer logo, antes que aquilo resolva voltar. Aqui na nossa região tem uma trilha que passa entre umas pedras grandes, meio escondida no mato. É um caminho que encurta bastante quando a gente quer ir para o outro lado da serra, mas ninguém usa. O pessoal sempre evitou aquele lugar, desde que eu me entendo por gente. Meu avô contava que ali era lugar onde quem entra não volta igual. E essa frase ficou na cabeça de todo mundo. Não era que a pessoa não voltava, entende? Ela voltava sim, mas voltava diferente, mudada, como se tivesse deixado um pedaço de si mesma lá dentro. Por isso, todo mundo dava a volta por fora, mesmo sendo mais longe. Tinha até uma placa velha que alguém colocou avisando para não passar por ali. Mas com o tempo, a placa foi apodrecendo e caiu. Mesmo assim, todo mundo continuava respeitando, passando longe daquelas pedras. Era uma daquelas regras não escritas que todo mundo seguia sem questionar muito. Até que apareceu esse garoto novo na cidade, filho de gente que veio de longe, que não conhecia as histórias do lugar.
O menino devia ter uns 15 anos, era esperto, mas daqueles que gostam de desafiar tudo, sabe? Quando ele soube da história, da trilha, começou a rir, disse que era coisa de gente ignorante, que não existia lugar amaldiçoado. Ele falava que ia provar que não tinha nada demais naquela trilha, que era só superstição boba. Um dia ele precisava buscar madeira pro pai dele e resolveu que era a hora de mostrar que não tinha medo de nada. Pegou o machado e falou para todo mundo que ia cortar caminho pela trilha das pedras, que ia voltar com a madeira e provar que aquilo tudo era besteira. O pessoal tentou convencer ele a não fazer aquilo, explicou que não era brincadeira, que tinha gente que tinha passado por lá antes e nunca mais foi a mesma. Mas ele não quis ouvir, disse que ia lá e ia mostrar como todo mundo era medroso. Saiu de casa de manhã cedo, levando um machado e uma corda, dizendo que ia voltar antes do almoço com a madeira que precisava. Ele realmente voltou antes do almoço, mas já estava diferente. Quem viu ele chegando disse que ele estava quieto demais, andando devagar, com um olhar meio perdido. Normalmente ele era falante, brincalhão, sempre fazendo piada com alguma coisa. Mas naquele dia ele chegou em casa sem falar nada, entregou a madeira para o pai e foi para o quarto. O pai achou estranho, tentou conversar com ele, perguntou se tinha acontecido alguma coisa na trilha, mas o menino só balançou a cabeça e disse que estava cansado. Durante o resto do dia, ele ficou quieto, meio ausente, como se estivesse pensando em alguma coisa muito longe. A mãe dele ficou preocupada porque conhecia o filho, sabia que aquilo não era normal. Ela tentou fazer ele comer alguma coisa, mas ele mal tocou na comida. Passou o dia todo sentado num canto, olhando para a parede, sem falar com ninguém. Quando chegou a noite, todo mundo pensou que ele ia melhorar, que podia ter sido só cansaço mesmo. Mas foi à noite que as coisas ficaram realmente estranhas. A família dele acordou com um barulho esquisito vindo do quarto do menino. Quando foram ver o que era, encontraram ele andando de quatro pelo quarto como se fosse um bicho. Ele estava arrastando as mãos e os joelhos pelo chão, farejando os cantos, como se estivesse procurando alguma coisa. Quando o pai tentou levantar ele, o menino rosnou, fez um som que não era humano e tinha terra na boca dele, terra que ele estava mastigando como se fosse comida. O pai ficou desesperado, tentou conversar com o filho, mas quando o menino abriu a boca para falar, saiu uma língua enrolada, umas palavras que ninguém conseguia entender. Não era português, não era nenhuma língua que eles conheciam, era um idioma estranho, com sons que davam arrepio na espinha. A mãe começou a chorar, porque via que o filho dela não estava mais ali. Era como se fosse outra pessoa no corpo dele. Os dias foram passando e o menino continuava daquele jeito. Durante o dia ele ficava meio normal, mas ainda muito quieto, ainda comendo terra quando ninguém estava vendo. À noite, ele voltava a andar de quatro, a falar naquela língua estranha, como se estivesse conversando com alguém que só ele conseguia ver. A família chamou o médico, chamou o padre, mas ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. O padre tentou rezar, mas o menino ficava agitado na hora da oração. Gritava naquela língua esquisita, se contorcia como se estivesse sentindo dor. No 7º dia, depois que ele tinha passado pela trilha, ele simplesmente sumiu. Os pais acordaram. E o quarto estava vazio, a janela aberta, e o menino tinha desaparecido. Eles procuraram por toda parte, chamaram a polícia, fizeram cartaz, mas ele nunca foi encontrado. O que encontraram foi só as roupas dele. As roupas estavam na trilha das pedras, bem no meio do caminho. Estavam limpinhas, dobradas certinho, como se alguém tivesse tirado com muito cuidado e arrumado no chão. Não tinha nenhuma marca de luta, nenhum sinal de violência. As roupas estavam perfeitas, mas numa das pedras grandes que ficava ao lado, tinha o nome dele riscado na rocha, como se alguém tivesse usado uma faca ou alguma coisa afiada para escrever. O nome estava bem gravado, fundo na pedra,
e embaixo tinha uns símbolos estranhos que ninguém conseguia entender. Depois daquilo, a trilha ficou ainda mais evitada que antes. Ninguém mais nem chega perto daquelas pedras. E quando o vento bate lá, às vezes dá para ouvir uma voz baixinha, falando naquela língua estranha que o menino tinha aprendido. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ele, onde ele foi parar, ou o que tinha naquela trilha que mudou ele daquele jeito. Meu tio sempre foi meio ganancioso, daqueles que não perdem uma oportunidade de ganhar dinheiro. Ele trabalhava com construção, fazia casa para quem pagava bem e sempre estava procurando um jeito de baratear o material para lucrar mais. Foi quando ele descobriu que no cemitério antigo da cidade tinha um barro vermelho muito bom, próprio para fazer tijolo de qualidade. O cemitério estava abandonado faz tempo, só tinha algumas sepulturas bem velhas de gente que tinha morrido há décadas. Minha avó sempre falava que aquele lugar era sagrado, que não se mexe com terra de cemitério, que não se constrói casa com o morto. Mas meu tio não ligava para essas coisas. Ele só via o barro bom que estava ali sem ninguém usar. Começou a ir lá de madrugada, quando não tinha ninguém por perto, e ia enchendo uns sacos com aquele barro vermelho. Ele fazia isso devagar, pouco a pouco, para ninguém perceber que estava tirando terra de lá. Com aquele barro ele fazia uns tijolos muito bonitos, vermelhos, resistentes, que todo mundo elogiava. Ele vendia os tijolos por um preço alto, porque eram mesmo de boa qualidade, e o pessoal comprava sem saber de onde vinha o material. Meu tio ficou orgulhoso do negócio. Falava que tinha descoberto o segredo dos tijolos perfeitos. Minha avó tentava conversar com ele, explicar que aquilo não era certo, que mexer com terra de morto trazia problema. Mas ele só ria, dizia que era superstição de gente velha, que barro é barro, não importa de onde vem. Ele continuou tirando terra do cemitério por meses, sempre de madrugada, sempre escondido. Fez muito dinheiro vendendo aqueles tijolos vermelhos e até pensou em expandir o negócio. Foi quando ele resolveu construir uma casa para ele mesmo, usando os próprios tijolos que ele fazia com aquele barro sagrado. A casa ficou bonita por fora, com aqueles tijolos vermelhos que chamavam a atenção de todo mundo. Mas desde o primeiro dia que ele mudou para lá, as coisas começaram a ficar estranhas. A casa era fria demais, mesmo com o sol batendo nela o dia inteiro. Era um frio que vinha das paredes, um frio úmido que grudava na pele. E por mais que ele acendesse fogo, botasse coberta, o frio não saía. Outra coisa estranha era que a casa não fazia sombra direito. Mesmo com o sol forte, a sombra da casa era fraca, quase inexistente, como se a luz passasse através das paredes. E não tinha eco dentro da casa. Quando ele falava, a voz morria na hora, não voltava, como se as paredes engolissem o som. Era uma sensação muito ruim, de vazio, como se a casa não tivesse vida nenhuma. Ele tentou ignorar essas coisas, pensando que ia se acostumar com o tempo. Mas à noite começaram os sussurros. Eram vozes baixinhas que vinham das paredes, como se alguém estivesse conversando do outro lado do tijolo. Ele encostava o ouvido na parede e conseguia ouvir, mas não entendia o que as vozes estavam falando. Era como se fossem várias pessoas conversando ao mesmo tempo, num tom baixo, urgente, como se tivessem alguma coisa importante para dizer. Ele não conseguia dormir direito, porque os sussurros não paravam nunca, continuavam a noite toda. Durante o dia ficava mais silencioso, mas à noite voltava tudo de novo. Ele tentou ignorar, botou algodão no ouvido, mas não adiantava. Os sussurros pareciam vir de dentro da cabeça dele, como se as vozes tivessem encontrado um jeito de entrar na mente dele. Depois de algumas semanas sem dormir direito, ele resolveu procurar ajuda espiritual. Foi falar com o padre da cidade, explicou o que estava acontecendo. O padre veio benzer a casa, mas na hora que ele começou a rezar, aconteceu uma coisa terrível. O reboco das paredes começou a rachar, fazendo um barulho seco,
como se tivesse algo empurrando de dentro para fora. Conforme as rachaduras iam aparecendo, começaram a se formar rostos na parede. Eram 6 rostos diferentes, todos sem olhos, só buracos vazios onde deviam estar os olhos. E as bocas estavam abertas, como se tivessem parado no meio de uma oração. Era a coisa mais assombrada que meu tio já tinha visto na vida. Os rostos pareciam estar vivos, se mexendo devagar, como se estivessem tentando sair da parede. O padre parou de rezar na hora. Disse que nunca tinha visto nada igual, que aquela casa estava amaldiçoada. Meu tio saiu correndo da casa naquele mesmo dia. Levou só a roupa do corpo, deixou tudo para trás. Nunca mais voltou lá, nem para pegar as coisas dele. A casa ficou abandonada depois disso, e coisa estranha começou a acontecer. Primeiro, ela foi afundando no chão, devagar, como se a terra tivesse engolindo ela. A cada dia que passava, a casa estava um pouco mais baixa, até que depois de uma semana ela tinha afundado completamente no chão. Não sobrou nada, nem os alicerces, como se a casa nunca tivesse existido. O terreno ficou liso, sem nenhum sinal de que ali tinha tido uma construção. E o mais estranho é que a grama cresceu rapidinho naquele lugar. Ficou verdinha, bonita, diferente do resto do terreno. Meu tio nunca mais mexeu com construção depois disso. Ele mudou de cidade, nunca mais falou sobre o que aconteceu. Mas o pessoal da região sabe da história. E ninguém mais compra tijolo sem saber de onde vem o barro. Porque todo mundo aprendeu que tem coisa que não deve ser mexida e que terra sagrada é para deixar em paz.